Glória a Deus, aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus por essa rica e preciosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Graças a Deus por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Uma vez mais, as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que é pelas misericórdias dele, o Senhor, o Criador, que nós não somos consumidos, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós temos motivos, temos razão de sobra para engrandecer o Senhor, para agradecermos ao Senhor e para louvarmos o nome do Senhor por suas infinitas misericórdias sobre a minha e sobre a sua vida. E nessa tarde Deus me permite uma vez mais adentrar aqui por meio das redes sociais para repartir uma porção da sua poderosa palavra com os irmãos, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, sempre no objetivo de edificar a fé dos irmãos, de edificar a fé do povo de Deus. E quero dizer, como sempre, todos são bem-vindos. Você que estiver chegando, adentrando, seja muito bem-vindo. Vamos interagir aqui, vamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Os irmãos sejam todos muito bem-vindos. Vem chegando, vem adentrando. Somos o povo de Deus, somos o corpo de Cristo, somos a família de Jesus, a noiva do Cordeiro de Deus. E estamos aguardando, ansiosos pela viva esperança que temos em Cristo Jesus nosso Senhor, aguardando o dia da sua volta, o dia do seu retorno, aonde vai ocorrer este grande casamento, este grande encontro da noiva com o noivo. E haverá este grande casamento entre a igreja e o Senhor Jesus Cristo. Este dia está muito perto, este dia está muito próximo. Assim podemos perceber, ver e entender pelas Escrituras Sagradas. Não sabemos o dia exato, não sabemos a hora certa, mas podemos ver que existem sinais que nos mostram, que nos indicam e nos apontam que este dia está muito próximo, está mais perto do que possamos imaginar. Então cabe a nós, a cada dia de nossas vidas, permanecermos firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, permanecermos prostrados aos pés do Senhor Jesus Cristo, pois o lugar mais seguro para estarmos, o lugar mais seguro para vivermos, o lugar mais seguro de nossa habitação é aos pés do Senhor. Então, meus queridos irmãos, que nós venhamos permanecer aos pés do Senhor, aos pés do Salvador, e que nós venhamos manter a sintonia, a comunhão e a sensibilidade espiritual com o nosso amigo Espírito Santo de Deus, que está conosco, que está com a igreja aqui na terra, ele que foi chamado para estar ao nosso lado, nos ajudando, nos conduzindo, nos guiando, o Paracleto, o Espírito Santo de Deus, que habita e mora dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações, e também está ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, intercedendo pelas nossas vidas, junto ao Pai Celestial. Então, nesta tarde, que as mais ricas bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero aqui nessa tarde deixar uma palavra de Deus para todos os irmãos, para toda a igreja do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo. Vamos abrir o livro sagrado, o alimento da nossa alma, o alimento da fé
cristã, a bússola que nos levará aos céus, a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. E foi o Senhor Jesus Cristo quem disse acerca da sua palavra. Ele nos mandou examinar as Escrituras. É muito mais do que ler as Escrituras. É muito mais do que passar simplesmente os olhos por cima do texto bíblico. Mas é mergulhar, nos aprofundar e pedirmos a Deus a cada dia mais sabedoria da sua palavra, através da inspiração e da ajuda do Espírito Santo. Nós conseguimos mergulhar, entender, conhecer mais da palavra de Deus. E Jesus Cristo disse que elas que dão testemunho da sua pessoa. Então, através das Escrituras Sagradas, conhecemos mais e mais o Senhor Jesus e, com certeza, aprofundamos mais e mais a nossa intimidade com o Senhor. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quero deixar aqui essa reflexão bíblica para todos os irmãos, para toda a igreja do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, um texto aqui, uma narrativa bem conhecida da igreja, que traz por título A Cura de um Coxo. Nós conhecemos aqui esse texto bíblico, este grande milagre, realizado pelo poder de Deus na vida deste homem que vivia assentado à porta do templo, chamada Formosa. Mas não é o foco aqui neste momento, que eu quero repartir com os irmãos, mas dentro deste texto bíblico, irmãos, sem ferir o contexto da palavra de Deus, pela revelação e a inspiração do Espírito Santo, eu tenho aqui uma revelação de Deus para compartilhar com os irmãos dentro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, este texto bem conhecido. É uma palavra voltada à cura divina, mas nessa tarde eu quero trazer uma palavra dentro deste texto, especificamente para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ver essa palavra aqui de outro ângulo, com uma outra visão, sem ferir o contexto, mas dentro da revelação e da inspiração que o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração. Eu quero ler com os irmãos, o texto diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, que diz assim, Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, sendo a hora 9, estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse, Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse, Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força e saltando ele, o coxo, ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que se assentava a pedir esmola à porta do templo, à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera, e apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo, Homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e negaste na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e desejaste que vos fosse concedido um assassino, e mataste o príncipe da vida,
ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde, na presença de todos vós. Meus irmãos, acabo de ler com os irmãos, como já disse, um texto aqui da palavra de Deus, uma porção da Bíblia bem conhecida, aonde está registrado aqui pelo médico Dr. Lucas, o escritor deste livro, e o escritor também do Evangelho que leva o seu nome. Lucas aqui nos deixa registrado, no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, também chamado ou conhecido como Atos do Espírito Santo, porque todas as curas, milagres, sinais, prodígios que os apóstolos realizaram durante o seu ministério e através do seu ministério, com certeza todos estes sinais, prodígios e maravilhas realizados pelo ministério apostólico foi através da ação sobrenatural e do poder do Espírito Santo que sobre eles estava. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, conhecemos a narrativa que nos diz que os discípulos estavam aguardando a promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo, em Lucas 24, 49, de ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Em Atos 1:8, Jesus reforça essa promessa, quando ele diz: mas recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E depois que a virtude e o poder do Espírito Santo descer sobre vós, esta virtude do Espírito vos capacitará. E vocês terão condições e estarão habilitados a serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia diz então que eles estavam no cenáculo orando, confiantes nessa promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo, aguardando a descida do poder do Espírito Santo sobre eles. A Bíblia nos diz então que em Atos 2, o dia escolhido por Deus para cumprimento desta promessa de derramamento do poder do Espírito Santo sobre os apóstolos, a Bíblia nos diz que foi o dia do Pentecostes, que era uma festa realizada e celebrada entre o povo judeu. O povo judeu é um povo muito festivo. Haviam várias festas em Jerusalém, em Israel, celebrada pelos judeus. E uma das festas era a festa do Pentecostes. Essa festa era realizada 50 dias depois da Páscoa, aqui também. Era uma outra festa celebrada pelos judeus. E Deus escolhe justamente o dia da festa do Pentecostes para cumprir a promessa do derramamento do poder do Espírito Santo sobre os discípulos. E a Bíblia nos diz então que, cumprindo-se o dia do Pentecostes, Atos capítulo 2, eles estavam todos reunidos unanimemente, em sintonia, no mesmo lugar, no templo, orando, buscando ao Senhor. E a Bíblia nos diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, caracterizando a ação do amado Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que aquele som de um vento impetuoso encheu aquela casa, onde eles estavam reunidos. Conhecemos a narrativa, depois línguas de fogo são distribuídas e pousam sobre cada um dos 120 que lá estavam. Todos são cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo os concedia que falassem. Ou seja, as línguas que eles falaram foi uma capacitação
concedida pelo poder do Espírito Santo, que desceu sobre a vida dos apóstolos. É o Espírito Santo, o dono dos dons espirituais. E dentre os dons espirituais temos o dom de falar em línguas. E é o Espírito quem concede os dons espirituais. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Se você não é batizado no Espírito Santo, ele pode te batizar essa tarde. Se você não recebeu ainda o dom de línguas estranhas, ele pode te conceder nessa tarde, neste momento em que nós estamos aqui sintonizados, meditando na sua palavra. O Espírito Santo de Deus, ele pode te tocar agora aí aonde você está. E ele pode conceder a você o dom de falar em línguas. Quem concede o dom de falar em línguas não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero, não é o diácono, não é o conferencista. Não, é o Espírito Santo de Deus quem concede os dons espirituais à igreja do Senhor. E a Bíblia diz então que eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Deus abençoe, irmã Patrícia Cássio. Deus abençoe. Obrigado por entrar aqui e interagir nessa live. Grato pelo incentivo. Irmã Cleide, Deus abençoe a sua vida também, seu ministério, sua família. Obrigado pelo incentivo. Estamos aqui aprendendo com Jesus, que é manso e humilde de coração, nosso mestre por excelência. Então a Bíblia diz que os discípulos em Atos 2 recebem o poder do Espírito Santo. E agora, portanto, eles estão revestidos e cheios do Espírito Santo. Estão prontos. Estão habilitados para sair e testemunhar de Jesus. Mas o texto que eu li com os irmãos é um texto bem conhecido. Eu apenas estou contextualizando. Um texto bem conhecido aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que nos traz por título a cura de um coxo que estava ali assentado à porta formosa do templo. Os irmãos conhecem esta palavra? Conhecemos este texto bíblico, então eu estou aqui contextualizando. E retornei a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia diz então que Pedro e João costumavam sempre subir ao templo para orar a Deus, para a hora da oração que acontecia no templo. E a Bíblia diz que a hora da oração era a hora nona. A hora nona corresponde às 3 da tarde. Às 3 horas da tarde. Era o horário da oração no templo. E Pedro e João eram homens de oração. Pedro e João eram homens que reconheciam a importância da oração. E viviam, portanto, uma vida de oração. E eles se deslocavam sempre ao templo para buscar a Deus, para orar, para falar com Deus, para aumentar a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. Porque quanto mais orarmos, quanto mais falamos e conversamos com Deus, mais íntimo dele ficamos, mais amigo dele nos tornamos e mais intimidade temos com o Senhor. E Pedro e João sabiam a importância disso, eram conscientes disso, e eles estavam então todos os dias subindo às 3 da tarde para orar no templo. E a Bíblia diz que ali a porta do templo, uma porta muito linda, muito bela, chamada Porta Formosa, a Bíblia diz que todos os dias colocavam um homem ali. A Bíblia não nos revela o seu nome, mas a Bíblia nos diz que este homem era coxo de nascença. Este homem havia nascido com essa deficiência física e todos os dias alguém pegava ele e colocava ele à porta do templo para pedir esmola a todos quantos fossem entrar no templo. E lá estava aquele homem assentado, mendigando. E ali estava aquele homem abordando um, abordando o outro, pedindo uma esmola, tentando sobreviver. Mas eu quero aqui, meus irmãos, focar nessa tarde dentro da narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu não quero focar aqui no levanta e anda. Eu não quero focar aqui essa tarde na cura especificamente desse coxo. Mas dentro deste texto, meus queridos irmãos, de Atos capítulo 3, Deus trouxe uma revelação ao meu coração para repartir com a igreja do Senhor. Eu encontro aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 3, algumas características de uma verdadeira igreja. Eu encontro aqui em Atos 3, pelo poder do Espírito Santo, através da revelação de Deus, algumas características de uma igreja verdadeiramente poderosa. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas,
Mas Deus habita em mim, habita em você, habita em nós, e a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Portanto, sempre quando a Bíblia se refere na palavra igreja, não está fazendo referência a um edifício, a um prédio, à construção material, mas sempre que a Bíblia se refere à palavra igreja, está fazendo referência ao indivíduo, ao ser humano, porque nós somos a igreja de Cristo. Então eu quero dizer-lhes aqui nesta tarde, dentro da revelação do Espírito Santo, nós temos aqui a igreja representada literalmente por Pedro e João. Pedro e João representam literalmente aqui, nesse contexto, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho aqui algumas características dentro da revelação de Deus de uma igreja verdadeira, de uma igreja verdadeiramente poderosa, de uma igreja que conhece a Deus verdadeiramente, de uma igreja que anda com Deus verdadeiramente. Eu tenho aqui algumas características de uma verdadeira igreja que pode afirmar com convicção e certeza e dizer que verdadeiramente é a igreja do Senhor Jesus. E a primeira característica que eu encontro aqui de uma igreja verdadeira, ou de uma igreja verdadeiramente poderosa, está no versículo de número 1. A Bíblia diz: Pedro e João subiam juntos ao templo. Veja o detalhe da palavra. Pedro e João, a igreja do Senhor Jesus Cristo, literalmente aqui representada, a Bíblia diz que eles subiam juntos ao templo. Então aqui, meus irmãos, a primeira característica de uma igreja verdadeiramente poderosa é a união. A primeira característica de uma igreja verdadeira é a união. Ela é uma igreja unida. Pedro e João subiam juntos ao templo. Uma verdadeira igreja é uma igreja que preza pela união. Uma verdadeira igreja é uma igreja que vive em união. E a Bíblia diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele compara o valor dessa união entre os irmãos como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, até chegar a orla, barra das suas vestes. Assim é o valor da união da igreja aos olhos de Deus. Assim é o valor da comunhão da igreja aos olhos de Deus. Este é o desejo de Deus para a sua igreja. A igreja tem que andar junta. A igreja tem que viver unida. A igreja tem que andar em comunhão. Não é um puxando para o lado, outro puxando para o outro. Não é um querendo ser melhor ou pensando ser melhor do que o outro. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. O mesmo sangue vertido lá na cruz por mim foi vertido por você também. Mas infelizmente nos nossos dias nós temos visto, percebido e contemplado uma desunião tamanha entre o povo de Deus. Espíritos de desunião, de contenda, infelizmente, têm encontrado uma grande brecha no meio do povo de Deus. Mas nessa tarde o Senhor está aqui nos trazendo a sua palavra e está nos fazendo lembrar que o desejo dele é que ele quer que nós venhamos ser unidos. Não apenas na teoria, mas principalmente na prática. Porque tudo na teoria é fácil. Eu reconheço que eu vim aqui falar de união é fácil. Eu reconheço que eu vim aqui falar de compaixão, misericórdia, amor, humildade é fácil. Mas Deus não quer que sejamos apenas teóricos da sua palavra, mas praticantes da sua palavra. Então, a primeira característica de uma igreja que pode dizer que é uma igreja verdadeira é a união. Ela anda unida. Ela caminha na mesma direção, ela puxa para o mesmo lado. Então a primeira característica de uma igreja verdadeiramente poderosa é essa. A união, ela anda junto, na mesma sintonia, na mesma fiação de Deus, em comunhão com Deus, com os irmãos. Então que nessa tarde o espírito da desunião seja repreendido do meio do povo de Deus. Que nessa tarde o espírito da discórdia seja repreendido em nome de Jesus. E que a essência dessa união, a essência do amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, venha reinar primeiramente na minha vida e depois na sua vida. Que venhamos lembrar essa tarde que fomos comprados pelo mesmo sangue vertido há mais de 2000 anos atrás lá na cruz do Calvário. Fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo organismo.
somos filhos do mesmo Pai e estamos em busca da salvação e estamos na caminhada cristã no principal objetivo de um dia, todos juntos, habitarmos as mansões celestiais. Lá no céu não há lugar para a desunião. Lá no céu não há lugar para nada disso. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja unida. Então a primeira característica de uma verdadeira igreja, ela anda junta. É a união da igreja do Senhor. Pedro e João, a igreja de Cristo literalmente representada. E a segunda característica que eu quero repartir com os irmãos aqui de uma verdadeira igreja, ou de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa. A segunda característica, ainda no versículo 1 do capítulo 3. Pedro e João subiram juntos. A primeira característica de uma igreja verdadeiramente poderosa é uma igreja unida. É a união. É uma igreja que caminha junta. É uma igreja que anda unida, de mãos dadas. E a segunda característica é essa. Eles subiam juntos a hora da oração, a hora nona. A segunda característica de uma igreja verdadeira, ou de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa, ela vive em oração. É uma igreja que ora. É uma igreja que sabe a importância da oração. É uma igreja que reconhece a importância de falar com Deus, de se prostrar na presença do Senhor, de viver uma vida em oração. Igreja poderosa é a igreja que ora. Igreja poderosa é uma igreja que reconhece a importância e o valor da oração. E foi o Senhor Jesus Cristo quem nos motivou, quem nos ensinou sobre a oração. Foi Ele quem nos ensinou a oração dominical. Foi Ele quem motivou os discípulos dizendo: pedi, buscai, batei. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Foi Ele quem nos ensinou o dever de orarmos e sermos perseverantes em oração. Quando Jesus narra a parábola do juiz iníquo, aquela viúva que o importunava, mesmo diante da negativa daquele juiz iníquo, ela ia lá hoje, pedia para que ele julgasse sua causa, e ele dizia não. Ela retornava amanhã, e o juiz iníquo batia o pé dizendo: não vou julgar a sua causa. Mas aquela mulher persiste, insiste, persevera, até que um dia aquele juiz iníquo, ele cansado da importunação dela, ele consigo mesmo diz: embora eu seja iníquo, embora eu não tema a Deus nem a homem algum, mas como essa viúva me importuna, como essa viúva é perseverante, ela não desiste, eu vou julgar a causa desta mulher. Jesus, ao narrar essa parábola, ele está demonstrando a importância da oração. Ele está demonstrando o valor e a importância de perseverarmos em oração, por um propósito, por um objetivo que tenhamos em nossas vidas. É somente através da oração que vamos obter os resultados desejados. O caminho da vitória é a oração. O caminho da conquista é a oração. O caminho da comunhão com Deus é a oração. O caminho da intimidade com o Pai é a oração. Barreiras caem por intermédio do poder da oração. A Bíblia diz lá em Atos 12 que quando Pedro estava preso, enquanto Pedro estava preso, Herodes havia prendido Pedro. Estava prestes a decapitá-lo, a arrancar a sua cabeça. Pedro estava preso na prisão de Herodes. Mas a Bíblia diz, irmãos, que havia uma igreja que orava por Pedro. Havia uma igreja que intercedia por Pedro com seus joelhos dobrados. Uma igreja poderosa que vivia em oração, orando por Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, salva Pedro. Senhor, alcança Pedro. E a oração daquela igreja moveu os céus, tocou o coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo naquela prisão. Deus enviou um terremoto, o anjo. E a prisão é rompida, é arrebentada. E Pedro, pelo poder da oração da igreja, recebe o livramento de morte de Deus. E é liberto, é solto daquela prisão. Então veja bem o poder da oração. Então aqui nessa tarde, a segunda característica de uma verdadeira igreja, ou de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa, é uma igreja que ora. É uma igreja que vive em oração. É uma igreja que reconhece o poder, a importância da oração.
Então que nessa tarde eu, primeiramente, venha me despertar para orar. Venha me despertar para orar mais a Deus, para buscar mais a presença do Senhor. Se tu está acomodado, se tu está meio sonolento, meu irmão, que Deus venha te despertar nessa tarde, no poder da sua palavra. Que Deus venha te acordar essa tarde, no poder da sua palavra. Que você venha descruzar os seus braços e que nós venhamos cair de joelhos na presença de Deus, porque somente através da oração, através de uma vida de oração, é que nós conseguimos nos manter de pé neste caminho estreito, neste caminho dificultoso, mas neste caminho que nos levará às mansões celestiais. Então, se tu está fraco, desanimado, não tem força para orar a Deus hoje, nesta tarde, no poder da sua palavra, Ele vem revigorar a nossa força, Ele vem revigorar o nosso ânimo, Ele vem energizar a nossa vida espiritual, para que nós venhamos ter ânimo para viver em oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Paulo motiva os irmãos de Tessalônica a orar, a buscar a presença do Senhor. E Pedro e João, a igreja literalmente representada, nos deixam aqui este grande exemplo de vidas, de servos de Deus, que reconheciam o valor e a importância da oração. Então essa é a segunda característica de uma verdadeira igreja, ou de uma igreja que pode-se dizer verdadeiramente poderosa em Deus. É uma igreja que ora, é uma igreja que vive em oração, é uma igreja que reconhece o valor e a importância da oração, é uma igreja que carrega a oração não apenas na teoria, mas sobretudo na prática da oração. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, a terceira característica, irmãos, de uma igreja verdadeira, ou de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa, no versículo de número 3, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. O qual, vendo a Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. A terceira característica de uma verdadeira igreja, ou de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa, sabe o que é, meus irmãos? Ela é uma igreja que atrai o mundo. Atrai o mundo no sentido de fazer a diferença. Atrai o mundo no sentido de ser sal da terra, de ser luz do mundo. Atrair o mundo no sentido de ser diferente, através da nossa conduta, do nosso comportamento, dos frutos do Espírito Santo agindo em nossa vida. Veja bem que, obviamente, ele estava ali para isto, para pedir esmolas, mas dentro da revelação de Deus, trazendo para o lado espiritual essa aplicação para nós, para a igreja do Senhor, o mundo que está aí fora. Ele está esperando receber alguma coisa de nós. E nós só teremos para dar a este mundo se nós buscarmos na fonte que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. A palavra da vida está nos meus lábios, está nos teus lábios. Deus nos salvou com propósito. Deus nos chamou com propósito. Ele disse, eu vos escolhi para que vades deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus não te chamou, não te escolheu para ficar parado. Você é útil nas mãos de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você é ferramenta nas mãos de Deus. Pessoas podem olhar para ti e te desacreditar. Pessoas podem não dar nada por você. Pessoas podem não acreditar em você. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que eu e você fomos escolhidos por Deus, não para ficar parado, mas para ser instrumento de Deus, para sermos vaso nas mãos de Deus. Nós somos úteis nas mãos do Senhor. Portanto, nessa tarde o Senhor está te lembrando que a palavra da vida está na minha e na tua boca. O mundo está tomado por sombras espirituais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós, meus irmãos, como igreja do Senhor, como igreja evangelística e evangelizadora, a tarefa da evangelização mundial que o Senhor Jesus Cristo nos deixou e nos deu. O Senhor conta comigo e contigo. O mundo está esperando receber alguma coisa de nós.
Então, meus irmãos, nessa tarde que nós venhamos nos despertar, que nós venhamos nos acordar do sono espiritual, que toda apostasia seja repreendida, que todo desânimo caia por terra, que toda fraqueza espiritual seja convertida em força, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nessa tarde Deus venha provocar um poderoso avivamento na minha e na sua vida. Ele olhou para Pedro e João esperando receber alguma coisa. Ele estava ali para isso, para mendigar, para pedir esmola, dinheiro aos que adentrassem no templo. Assim este mundo aí fora, sem paz, sem alegria, jovens na drogadição, na prostituição, na criminalidade, na marginalidade, vidas subjugadas pelo poder das trevas. Mas a palavra da vida está na minha e na tua boca. O Senhor nos chamou, nos escolheu com propósito para sermos vasos, instrumento nas suas mãos. E o Senhor é a fonte do nosso alimento para distribuirmos neste mundo que está faminto. A fonte da unção, a fonte do poder emana do Senhor Jesus Cristo e dependemos dele para termos poder, virtude, unção, autoridade. É ele quem nos capacita. Ele disse: eu vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Foi ele quem disse: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. Portanto, meu irmão, você é instrumento, você é útil nas mãos de Deus. O mundo está esperando. A sede do mundo está grande, almas estão clamando desesperadamente por uma palavra de paz. E esta palavra de paz está na minha e na tua boca. O Senhor nos chamou com propósito. O Senhor nos chamou para sermos seus instrumentos. E é Ele quem nos capacita como instrumento nas suas mãos. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, versículo 4, e Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olhe para nós. Vou ler de novo, irmãos. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. Observe o detalhe da palavra. A quarta palavra, a quarta característica ou qualidade de uma verdadeira igreja, ou de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa. A quarta característica aqui, meus irmãos, no versículo 4, Pedro e João, a igreja de Cristo, literalmente representada. Olha o que diz a Bíblia. E Pedro, fixando os olhos no coxo, com João, ou seja, Pedro e João, fixaram seu olhar sobre aquele homem que estava ali assentado à porta do templo. E Pedro disse: olha para nós. Veja o detalhe da palavra. Pedro não disse: olhe para mim. Pedro disse: olhe para nós. A quarta característica de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa, ela não é competitiva entre si. Pedro poderia ter dito: olhe para mim, ponto final. Mas Pedro disse para aquele homem que estava ali assentado: olhe para nós. Ou seja, Pedro não se achou o centro das atenções. Ou seja, Pedro não se achou ou não se intitulou melhor que o seu irmão João. Mas Pedro, em uma atitude de humildade, ele está dizendo: o que eu tenho sobre a minha vida, o meu irmão João tem. O poder que está sobre mim está sobre o meu irmão João. A unção que me revestiu, revestiu ele também. O poder que desceu no dia do Pentecostes sobre a minha vida e me capacitou a ganhar 3.000 almas em um sermão, desceu sobre o meu irmão João também. Pedro não está se intitulando ou se achando melhor que João. Ou seja, a igreja que é verdadeiramente poderosa não é competitiva entre si. O foco dela não é competir para ver quem é melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, quem louva melhor, quem é o profeta, quem não é. Ei, meus irmãos, esta conduta não é a conduta de uma igreja verdadeiramente poderosa. Uma igreja que é verdadeiramente poderosa não é uma igreja competitiva entre si, porque o desejo de Deus não é nos ver competindo. Deus não nos chamou para competir, Deus nos chamou para somar. Deus nos chamou para nos unir e combatermos o inferno, combatermos o diabo, combatermos os principados, combatermos as potestades malignas. Nenhum é melhor ou maior do que o outro. Cada um tem um chamado, cada um tem um ministério, cada um tem o seu bordão, cada um tem a sua armadura. Mas certo é que todos nós, meus irmãos, como igreja, como servos de Deus, alistados nesse poderoso exército, nós
somos úteis nas mãos do Senhor. E o desejo de Deus não é ver sua igreja competindo, não é ver um querendo puxar o tapete do outro, não é ver um querendo ofuscar o brilho do outro. Deus não nos chamou para isto. Deus nos chamou para nos unirmos. Quem ganha com isso, quando a igreja está se comportando dessa maneira, é o diabo, é Satanás, são os demônios. Mas que nessa tarde, meus irmãos, em nome de Jesus, todo espírito maligno de disputa, todo espírito maligno de discórdia, venha cair por terra. Esses demônios, esses espíritos malignos que querem se infiltrar cada vez mais dentro da igreja, em nome de Jesus Cristo, está repreendida a ação do diabo nessa tarde, que vem semear disputa, que vem semear competição. Nenhum é maior ou melhor do que o outro. A Bíblia nos diz, Deus toma a boca do apóstolo Paulo e ele diz, cada qual considere o seu irmão superior a si mesmo, no sentido de não se achar único, de não se achar exclusivo. Jesus está na minha vida, está na tua vida, o Espírito Santo está sobre nós. O mesmo poder que me revestiu é o poder que revestiu a sua vida. Portanto, meu irmão, nessa tarde, nenhum é maior ou melhor do que o outro. Somos todos ferramentas e instrumentos nas mãos do Deus vivo. E a Bíblia diz que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Por isso que a excelência não está no vaso de ouro nem de prata, mas no vaso de barro, porque a glória não é do vaso, mas a glória é do oleiro, que usa o vaso da maneira que ele deseja. Então, nesta tarde, meus irmãos, o meu intuito de vir aqui é sempre edificar a fé da igreja, é sempre edificar a fé dos irmãos e glorificar a Cristo juntamente com cada um dos irmãos. Que esta tarde Deus venha fortalecer a nossa fé por intermédio da sua palavra. Sabe por que tem igrejas que o inimigo as vence facilmente? Sabe por que tem igrejas que as heresias se infiltram facilmente? Sabe por que tem igreja que os falsos mestres conseguem e ganham espaço facilmente? Porque são igrejas que não estão alicerçadas na palavra. São igrejas que não dão valor à palavra de Deus. São igrejas que desprezam o ensinamento bíblico. Por isso, as heresias se infiltram facilmente. Os falsos mestres conseguem se infiltrar facilmente. Mas uma igreja pautada na palavra de Deus, uma igreja que valoriza a palavra do Senhor, ela não é enganada, ela não é confundida. Por isso, meus irmãos, essa tarde eu creio que no poder da palavra, na autoridade da Escritura Sagrada, Deus está renovando as tuas forças, Deus está renovando a tua fé, Deus está energizando o teu ministério, e que nessa tarde, em nome de Jesus, esses espíritos malignos de disputa, de competição, venham cair por terra, e que a essência do amor de Deus venha reinar no seio da igreja, venha reinar entre o povo de Deus. Então, a quarta característica de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa, ela não é competitiva entre si. Já estou me encaminhando para o final, meus irmãos. Versículo 6. Quinta característica de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa. Então Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Quinta característica, irmãos, de uma igreja verdadeiramente poderosa. É uma igreja que coloca Jesus acima das riquezas. É uma igreja que coloca Deus em primeiro lugar. É uma igreja que prioriza a presença do Senhor. Essa é a quinta característica de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa. É uma igreja que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. É uma igreja que sabe que em primeiro lugar da sua vida deve estar Deus, deve estar Jesus. E ele nos disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho sobre a minha vida vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. O que eu e João temos sobre nós pode fazer por ti o que a prata e o ouro não pode fazer. O que eu e João temos sobre nós vale mais do que todo ouro, toda a prata, todo diamante dessa terra. E sabe o que eles tinham? A autoridade do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eles tinham? O poder do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eles tinham? A virtude do Espírito Santo. É o que eu e você temos neste tempo, nessa era. É o que a igreja deste século tem. O poder do Espírito Santo.
a virtude do Espírito Santo, a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que todas as riquezas dessa terra. É o que Pedro disse, o que nós temos sobre nós vale muito mais do que o ouro e a prata dessa terra. O que nós temos sobre nós pode fazer por ti o que todo ouro da terra não pode fazer. É o que nós temos, irmãos, sobre nós. É muito precioso. É de um valor inestimável, incalculável. É o poder do Espírito Santo. É a virtude do Espírito Santo. É a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não importa se tu mora num palácio. Não importa se tu mora na favela. Não importa se você é rico ou pobre. Não importa se tu tem ou não tem um carro importado. O poder do Espírito está sobre ti. A virtude do Espírito está sobre ti. O poder de Jesus está sobre ti. E que nós venhamos reconhecer que o que nós temos de mais importante sobre a nossa vida é o poder do Espírito Santo, é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. A sabedoria passa, o conhecimento passa, a vida passa, as riquezas passam, mas o Senhor, Ele permanece para todo sempre. Portanto, meus irmãos, que nós venhamos priorizar sempre a presença de Jesus em nossa vida e que Ele esteja sempre, em primeiro lugar, no trono do nosso coração. Estou me caminhando aqui, irmãos, para o final. Agora eu quero repartir aqui com os irmãos a sexta característica de uma igreja que pode-se dizer uma igreja poderosa. No versículo 7, que diz assim: E ele, Pedro, tomando o coxo pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e os seus ossos do tornozelo receberam força. E ele, Pedro, tomando o coxo pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos receberam força. A sexta característica de uma verdadeira igreja, ou de uma igreja que pode-se dizer poderosa, é a igreja que estende a mão ao necessitado. É uma igreja que carrega a compaixão não apenas na teoria, mas principalmente na prática. É uma igreja que carrega a empatia não apenas nos lábios, no sermão, em uma pregação, mas é uma igreja que carrega a empatia na prática. É uma igreja que estende a mão ao necessitado. Esta é a sexta característica de uma igreja verdadeira. A igreja que não estende a mão ao necessitado não é uma verdadeira igreja. A igreja que não estende a mão ao necessitado não está andando nos passos do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que nós temos que andar assim como Ele andou. E como é que Jesus andou? Ele andou em amor, em misericórdia, em compaixão. Jesus Cristo disse: eu tive sede e não me deram de beber. Tive fome e não me deram de comer. Tive nu e não me vestiste. Fui forasteiro e não me hospedaste. Aí perguntaram para ele: mas quando que te vimos com fome? Quando foi que nós te vimos nu? Quando foi que nós te vimos forasteiro e não te hospedamos? E Jesus diz: quando não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Então Jesus está dizendo que, sobretudo, Ele quer que nós sejamos praticantes da sua palavra. Ele quer sim que nós preguemos a misericórdia, o amor, a união, mas Ele quer, sobretudo, que nós sejamos praticantes e viemos colocar em prática a sua palavra, porque isto tem um maior valor diante de Deus. Então, meus irmãos, a sexta característica de uma igreja verdadeira, ou de uma igreja verdadeiramente poderosa, é uma igreja que carrega a compaixão na prática. É uma igreja que não faz acepção de pessoas. É uma igreja que acolhe o pobre, acolhe o rico. É uma igreja que cumpre o ídolo do Senhor Jesus sem olhar a quem, que prega a toda criatura. Uma igreja que carrega a obra missionária na prática e no coração. É uma igreja verdadeiramente evangelística, evangelizadora, que estende a mão ao perdido, ao caído, ao necessitado. Agora, meus irmãos, para encerrarmos aqui, a sétima característica de uma verdadeira igreja, ou de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente poderosa, no versículos 11 e 12. Vou ler aqui com os irmãos. Para encerrar aqui, meus irmãos, obrigado pela paciência dos irmãos em estar aqui juntamente comigo, interagindo. Com certeza o que segura os irmãos aqui é a palavra de Deus.
o que segura os irmãos aqui é a presença do Espírito Santo. Com certeza o que segura os irmãos aqui é a virtude do Senhor Jesus Cristo. E Ele vai honrar a fé de cada um dos irmãos. Pode escrever aí na sua agenda. Pode anotar essa tarde. Que não é em vão este momento aqui, em que nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé, renovando as nossas forças. Pode ter certeza, enquanto nós estamos aqui neste momento de interação espiritual, de adoração ao nome do Senhor, Deus está agindo em nosso favor. Deus está pelejando por nós. Pode escrever, pode anotar. Se Deus está na minha vida, se a palavra de Deus na minha boca é verdade, se é o Espírito Santo verdadeiramente quem me inspira, pode anotar que não é em vão este momento em que nós estamos aqui reunidos, meditando na palavra do Senhor. Eu já vi cego enxergar pregando a Bíblia. Eu já vi o espírito do suicídio cair por terra pregando a Bíblia, porque o poder está na Escritura. O poder está na palavra de Deus, que não volta vazia. Então, nessa tarde, a palavra do Senhor não tem voltado vazia. E eu quero terminar aqui a 7ª característica de uma igreja que pode se dizer ser uma igreja verdadeira. Versículo 11. E apegando-se o homem coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? Veja bem, meus irmãos, quando todo o povo ali afluiu, quando toda a multidão ali se achegou a Pedro e João e ao coxo, que estavam reunidos junto ao alpendre de Salomão, uma coluna que havia no templo, Pedro e João estavam ali, o coxo juntamente com eles, feliz, glorificando a Deus, louvando ao Senhor, agradecendo pelo milagre. A multidão afluiu e a multidão parou e todos voltaram o seu olhar para Pedro e João. Todos estavam olhando fitos para Pedro e João. E Pedro lança essa interrogação àquele povo. Pedro lança essa indagação ao povo dizendo: por que estão olhando tanto para nós? Como se nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, disse ele, tivéssemos feito este homem andar. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: a glória não é nossa. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: não fomos nós quem curamos este homem. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: não é o homem quem faz o milagre. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: não é o profeta quem cura os enfermos. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: não é o pastor quem regenera o perdido. Não é o homem quem levanta o caído. Pedro estava dizendo: nós somos apenas um instrumento de Deus. Mas quem curou este homem, quem tirou ele da humilhação, quem tirou ele da mendigagem, foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Pedro está dizendo: a glória não é nossa, a honra não é nossa, o louvor não é nosso. Não somos nós quem curamos os enfermos. Não fomos nós quem mudamos a sorte desse homem. Mas foi Jesus Cristo, aquele que está em nós e opera por meio de nós. Então, a 7ª característica de uma verdadeira igreja, ou de uma igreja que pode se dizer verdadeiramente uma igreja poderosa nas mãos do Senhor, é uma igreja que não quer a glória de Deus para si. É uma igreja que tem consciência de que a glória não é nossa, mas pertence a Deus. A 7ª característica de uma igreja poderosa é uma igreja que não quer a glória que é de Deus para si. Então, meus irmãos, eu quero concluir aqui nessa tarde que a cada dia de nossas vidas, por mais que Deus nos use, por mais que Deus nos instrumentalize, por mais que a virtude do Espírito Santo flua de nossa vida, por mais que Deus nos use para curar enfermos, por mais que Deus nos use para expulsar demônios, por mais que Deus nos use para profetizar, por mais que Deus nos use para desenrolar o rolo, por mais que Deus te use e me use para levantar um paralítico, a glória jamais será nossa, mas a glória sempre será do Senhor. A alegria pode ser nossa. Nós devemos nos alegrar porque Deus nos usa. Eu não sou hipócrita, eu me alegro porque Deus me usa. Nós devemos ficar felizes porque Deus nos usa, mas nós não devemos nos orgulhar porque Deus nos usa. É diferente, porque a glória não é nossa. É isso que Pedro está dizendo: a glória não é nossa.
Vocês não têm que adorar a nós, vocês têm que adorar a Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que vocês rejeitaram, aquele que vocês entregaram para ser crucificado. Foi ele quem curou este homem, quem mudou a sorte desse homem. Então que nós venhamos guardar o nosso coração, meus irmãos, porque o diabo está ao derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele quer achar brecha na minha e na sua vida para nos inflamar com orgulho e nos levar à ruína, à desgraça e à destruição. E Paulo vai aconselhar a Timóteo dizendo que aconselha o novo, que não dê trabalho ao novo na fé, que não viesse colocá-lo como líder pastoral de uma igreja, para que ele não viesse se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. E qual foi a condenação do diabo? O que levou ele, de Lúcifer, a ser transformado em demônio? Foi o orgulho que condenou ele. Quando ele quis ser mais que o Altíssimo, quando ele quis resplandecer mais que o Criador. Então o orgulho desfigura qualquer um de nós, eu, você, todos nós. Então que nós venhamos guardar o nosso coração do orgulho, da soberba, para não cairmos na condenação do diabo. A glória não é nossa, a glória será sempre do Senhor. Então que eu venha guardar o meu coração, a minha mente, e que nós venhamos sempre viver na dependência de Deus, e que nós venhamos sempre seguir o conselho bíblico. Salomão é usado por Deus em Provérbios 15:33. Ele vai dizer que o temor do Senhor, ele instrui a sabedoria. E Salomão diz que diante da honra deve ir a humildade. Então, meus irmãos, que não apenas teoricamente, mas que a cada dia nós venhamos no trato para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, transmitir humildade verdadeiramente. Tratar o nosso irmão com humildade sincera e verdadeira. Primeiramente, a começar por mim, que eu venha colocar a humildade na prática. Que eu venha ser praticante da humildade. Não apenas na teoria, porque tudo na teoria é mais fácil, né? Mas Deus quer que nós sejamos praticantes da sua palavra. Então que nesta tarde Deus venha nos... Eu tenho certeza que Deus nos edificou com essa palavra. Nessa tarde, a glória será sempre dele, nunca será nossa. Então vamos orar a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração aqui e encerrar essa live e agradecer mais uma vez a todos os irmãos pelo crédito, pelo incentivo, pela confiança. São muitas pessoas que dizem acreditar em nós, mas a verdade é que poucas de fato acreditam em nós. Mas eu louvo e glorifico a Deus, por aquelas poucas, mas sinceras pessoas que acreditam verdadeiramente em nós. Primeiramente, a Deus, o Senhor. Eu glorifico a Deus e agradeço aos irmãos aqui pelo incentivo, pessoas verdadeiras, pessoas amigas. Eu vejo o carinho demonstrado, a sinceridade dos irmãos, o crédito. Isso não é mérito meu, mas é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós somos apenas o vaso de barro nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe o lar, a família e a vida de cada um dos irmãos. Vamos fazer uma oração. Muitas são as necessidades, muitas são as petições, mas nós vamos orar àquele que tudo pode. E a Bíblia diz, lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Então, se o teu barco não afundou, meu irmão, não é pela tua autossuficiência. Se eu estou de pé, não é porque sou autossuficiente, mas é porque Jesus está na nossa embarcação. Porque Jesus nos garante o escape e o livramento. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, na tua santa e poderosa presença, eu quero te agradecer, ó Deus, pela rica e preciosa oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui com os meus irmãos ao vivo nessa live, transmitindo, Senhor, a tua palavra. A palavra que o teu Espírito trouxe no meu coração para repartir com os irmãos. A palavra que o teu Espírito me revelou para transmitir à tua igreja. E a Bíblia diz que a tua palavra não volta vazia. Senhor, a minha palavra pode voltar vazia. A palavra do presidente volta vazia. Mas a palavra do Senhor não volta vazia. Porque o Senhor é fiel nas suas palavras. O Senhor é infalível na sua palavra. E a Bíblia diz que tu é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu Deus, que a cada dia de nossa vida, como disse o apóstolo João, que eu diminua e que ele cresça, que a cada dia o Senhor seja louvado, seja glorificado, e que nós não venhamos fazer a tua obra por contenda ou por vanglória, mas que nós venhamos fazer verdadeiramente a tua obra, para engrandecer o teu nome, para glorificar o teu nome, para cada dia, Senhor, mostrar a este mundo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, repreende todo o orgulho, repreende toda a soberba, toda a grandeza, toda a disputa do meio da tua igreja, Pai, todo espírito de popstar caia por terra, e que nós venhamos a cada dia nos esvaziar de nós mesmos, para que sejamos cheios do teu poder e da tua glória. Honra a fé dos meus irmãos, Senhor,
que estão crendo na tua palavra. Tu sabe a necessidade, tu conhece os problemas de cada um, o que cada um tem enfrentado, o desejo de cada um. Alcança o teu povo com milagre essa tarde. Alcança o teu povo com a cura, com a porta aberta. Vem com o teu poder agora, Senhor, e manifesta a tua grandeza. Honra a fé dos teus filhos que creem em ti. Honra a fé dos teus filhos que têm dependido de ti, Senhor. Eu abençoo este lar, essa casa, essa vida, e eu tenho certeza que não é em vão este momento em que nós estamos na tua presença. E eu creio, Senhor, que milagres tu está fazendo agora. Eu creio que enfermos estão sendo curados agora. Eu creio que oprimidos estão sendo libertos. Cadeias e grilhões estão sendo quebrados no poder da unção divina nessa tarde. Visita essa pessoa neste leito de hospital agora. Essa pessoa desenganada pelo médico, mas o Senhor é o médico dos médicos. É o Senhor quem dá a última palavra. Ninguém desce à sepultura sem a tua autorização. É o Senhor que tem poder de ressuscitar mortos. É o Senhor quem tem poder de curar leprosos. É o Senhor quem tem poder de repreender a AIDS e o câncer. Senhor, que haja testemunho, meu Deus, desta live. Pessoas que agora talvez estão pensando em suicidar, em tirar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que esse espírito do suicídio caia por terra. Que esse demônio seja repreendido agora. Espírito de insônia seja repreendido em nome de Jesus. Toda perturbação maligna caia por terra. Entra nessa vida, entra nesse coração, entra nessa mente, entra nessa família e opera um grande milagre, e que o teu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Ficamos todos na paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.